Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente a um novo capítulo da Bhagavad Gita, como ele quem? Krishna, o Supremo. E hoje, com muito amor e devoção, nós vamos começar a ler o capítulo 12, Serviço Devocional. É um capítulo bastante importante para que nós, como seres humanos em corpos materiais, mas com a visão mais atualizada, que seria a visão de que nós não somos o corpo, nós somos uma alma, e neste corpo nós temos a oportunidade de escutar a Bhagavad Gita. Neste momento, capítulo 12 vai nos ensinar, da Bhagavad Gita como como servir a Deus em amor e devoção. O título chama-se Serviço Devocional. Vou fazer aqui minhas reverências ao Supremo e à Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna, de Deus, para o Ocidente. E compilou e traduziu para o inglês a filosofia védica, que nos dá essa oportunidade de buscar aprendizado, evolução e um alimento espiritual para que nossa alma evolua, cresça, amadureça, suba as camadas espirituais, alce voos para que cada vez mais a consciência se expanda e que nós possamos enxergar além daquilo que é visível. Porque comumente nós só enxergamos aquilo que é visível e que a gente toca e a gente vê. Mas a maioria das nossas respostas está no transcendental, naquilo que transcende o material. E a Bhagavad Gita, como de Srila Prabhupada, traz essa oportunidade da gente buscar esse conhecimento. Vou fazer minhas reverências com o seguinte mantra. Om Agyana Timirandasya, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Militayena Tasmai, Shri Guruve Namaha. Tradução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal conhecimento védico da filosofia védica eu presto minhas respeitosas reverências. E presto minhas respeitosas reverências ao maior guru de todos os gurus, que é o Bhagavan, a pessoa suprema. E presto minhas referências a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Que Krishna nos permita dar continuidade ao estudo da Bhagavad Gita. Capítulo 12, Serviço Devocional, verso 1. Arjuna perguntou: quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em te servir, ou aqueles que adoram o Brahman pessoal ou imanifesto? Então aqui Arjuna faz duas perguntas a Krishna. Krishna, quais são as almas que alcançam a perfeição, os devotos puros que podem alcançar essa perfeição imaculada? São aqueles que vivem trabalhando para ti, ou aqueles que querem entender que Deus é apenas a forma impessoal daquilo que se vê aqui na matéria? O que seria ver a forma impessoal? Seria achar que Deus é apenas a natureza, as criações, por exemplo, as frutas, as verduras, todos os animais, vegetais, minerais, tudo tem uma criação por trás disso tudo, e isso tudo é o Brahman em manifesto. Brahman significa a energia material, que se manifesta através do imanifesto, que é a força de Deus. Mas para nós que praticamos Bhakti Yoga, estudamos a Bhagavad Gita, Deus é a Suprema Personalidade de Deus, e é a Suprema Personalidade, o Supremo, e que Deus tanto cria a energia material, como ele também é uma pessoa. Daí a diferença das pessoas que só acreditam apenas até ali, e só estudam até ali, ou só tem conhecimento até ali. E esse até ali traz essa divisão para essas duas perguntas, E Prabhupada responde, o aspecto pessoal, impessoal e universal, que descreve todas as espécies de devotos e yogis, aqueles que estão em união com Deus. Podem se dividir os transcendentalistas em duas classes,
Quem são os transcendentalistas? São as pessoas que querem transcender a matéria, transcendentalismo, né? Querem ir mais além da matéria, estudar além de uma simples matéria, de um simples corpo. Os impersonalistas e os personalistas, né? O devoto personalista ocupa-se em toda a energia a serviço do Senhor Supremo. Ou seja, eu estou trabalhando aqui para Deus. Eu não estou trabalhando aqui para nenhuma energia imanifesta, impessoal, para a natureza, ou para os minerais, vegetais e por aí se vai. Não, eu estou trabalhando para a pessoa suprema, então eu sou personalista. Eu acredito que Deus é a pessoa suprema e todo serviço devocional que eu pratico, eu ofereço a Krishna, o Supremo. Já o impersonalista também se ocupa não diretamente a serviço de Deus, de Krishna, mas em meditar no Brahman impessoal, o manifesta, ou seja, meditação no vazio. Não se pode meditar no vazio, não tem como a gente meditar no vazio. A gente até acalma a mente, fecha os olhos, vê luzes, mas a verdadeira meditação é a meditação que você medita no Supremo, que você canta o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é dedicar esse cantar diretamente à pessoa suprema. Então, Bhakti Yoga significa o serviço devocional e é o mais elevado dos diferentes processos para se compreender a verdade absoluta. Por exemplo, eu praticando Bhakti Yoga, a yoga da devoção, eu vou passo a passo compreendendo que eu estou praticando a yoga de devoção a uma pessoa suprema que é Deus, que é Krishna. Na filosofia védica, na literatura védica da antiga Índia, tá? Se alguém acaso deseja ter associação com a suprema personalidade de Deus, deve adotar o serviço devocional. E como é que a gente vai adotar esse serviço devocional? A gente vai começar a ler sobre esse capítulo que trata desse serviço devocional e nos traz essa oportunidade da gente ouvir falar, cantar, oferecer orações, falar sobre o Supremo, compartilhar sobre o Supremo, dedicar-se no estudo para que a gente possa ajudar as almas a compreender, como também compreender a nós mesmos todo esse aspecto de Deus e dessa filosofia, né? Então, Bhakti Yoga é o serviço devocional. Então, se você quer praticar Bhakti Yoga, você deve praticar o serviço devocional a Deus. Aqueles que adoram o Senhor Supremo diretamente por meio do serviço devocional chamam-se personalistas, são aqueles que trabalham para Deus, com consciência que estão trabalhando para Deus. Aqueles que se ocupam em meditar no Brahman pessoal são denominados impersonalistas. Como é que é isso? Então, para entender Deus, há diferentes maneiras de entender essa verdade absoluta. Mas Cristo indica neste capítulo que Bhakti Yoga, o serviço devocional, é a mais elevada de todas as atividades. Então, se eu quero adorar o Supremo, se eu quero trabalhar para a pessoa suprema, eu devo adotar Bhakti Yoga, que é o serviço devocional, para que eu possa estar diretamente me comunicando com Deus, com a pessoa de Deus, né? Então, na Bhagavad Gita, o Senhor Supremo explica que o ser vivo não é o corpo material. Então, eu não sou um corpo. Então, se eu não sou um corpo, eu devo ser uma alma. E se eu sou uma alma, eu sou filha de Deus. Então, eu devo adorar quem? Ao meu Pai Supremo que me criou. Então, eu devo retribuir a Deus essa dádiva e me dedicar em serviço devocional. Certo? Contudo, há aqueles que não estão apegados a esse aspecto pessoal de Deus. Por quê? Porque aqui para nós, a gente entender que Deus é uma pessoa para o Ocidente, é como se fosse um choque, entendeu? A gente dizer, poxa vida, como é que Deus é uma pessoa? Eu não tenho esse tipo de conhecimento. Aqui está a Bhagavad Gita, aqui está um caminho onde você pode buscar essa adoração diretamente às pessoas supremas. Está a metodologia da Bhakti Yoga, né, para que você possa buscar servir a Deus com essa consciência que você está servindo ao Supremo. E aí você pode estar diretamente ligado a essa pessoa, né? Então, quando a gente medita e a gente acha que Deus não é o nada, é o vazio, é uma coisa muito superficial, é uma coisa periférica, né? Você meditar para se acalmar, fechou os olhos, e aí? O que é que tem mais? Nada? Não, peraí. Deve haver muito mais, porque Deus não é apenas um vazio. Deus é tudo, Deus preenche tudo. Deus é uma energia, né, que traz essa possibilidade
da gente entender que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se ele é tudo isso, muito, muito, muito mais, meditar no vazio é uma coisa bastante vazia. Então, a gente vai buscar essa meditação para que a gente possa ter essa conexão com Deus direta. Então, quando a gente se conecta com Deus através do serviço devocional, nós nos tornamos personalistas. E quando a gente não trata diretamente com o Supremo, a gente é caracterizado de impersonalista. É apenas duas diferenças, muito embora o mesmo serviço seja para o Supremo. Mas quando você tem a oportunidade de ir diretamente ao Supremo e a prestar serviço ao Supremo, nós vamos perfeitamente lidando com o aspecto da verdade absoluta como uma pessoa. E vamos entender de que forma. Não podemos entender de uma vez só. Estamos começando o serviço devocional, estamos começando a explicar, estamos começando a meditar sobre o serviço devocional e pouco a pouco nós vamos ter essa oportunidade de trabalhar a nossa mente, nossos sentidos e buscar nos ligarmos a este serviço devocional, como este que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui gravando, lendo, tentando explicar, colaborando e entregando esse serviço a Deus. Então, eu estou diretamente tratando com Deus e entregando esse serviço de gravar esses vídeos, os vídeos da Bhagavad Gita, e entregar para Deus em serviço devocional. Ou seja, uma forma mais prática, objetiva, direta e sincera de você ter um contato com Deus e saber que Deus está aqui ouvindo e que Deus está presente no meu coração como a super-alma em meu coração e que Deus vai aprovar ou desaprovar de acordo com o gosto dele. Sim, devemos prestar serviço devocional para o prazer de Deus, para agradar a Deus. A gente agrada a milhões de pessoas, a milhões de coisas e a gente não agrada ao primordial supremo Deus, que é Krishna, na filosofia védica chamada de Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Então, aqui neste capítulo, neste verso, do primeiro verso, né? A gente precisa entender que existem essas duas metodologias, pessoal e impessoal, onde a gente pode se relacionar com Deus, mas que a forma pessoal é a forma melhor, mais rápida e que a gente corta muitos atalhos para chegar diretamente a Deus através de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Verso 2. A suprema personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupem em adorar-me com grande e transcendental fé, são considerados por mim como os mais perfeitos. Então, para agradar Krishna, agradar a Deus, na Bhagavad Gita, nós precisamos adorar Deus com a nossa mente, nossos sentidos, trabalhar para Deus com amor e devoção, oferecer nossas atividades para Deus, agradar a Deus, fazer leituras que cheguem mais a essa compreensão de Deus. Por quê? Porque a gente precisa fixar a mente em Deus como uma pessoa. Por quê? Porque Jesus, na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, dentro do catolicismo, do cristianismo, Jesus diz: vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus estaria mentindo dizendo isso? Claro que não. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa e Deus também é uma pessoa. Só que eu sou uma pessoa pequenina e Deus é uma pessoa maior. Então, para que eu possa me relacionar com Deus e descobrir que Deus pode se relacionar comigo e que eu possa ofertar serviço devocional a Deus, eu preciso aprender a praticar Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, que é justamente ouvir sobre Deus já é um serviço devocional, porque você vai abrindo sua mente, você vai abrindo seu coração para dedicar a Deus. Então, Krishna diz aqui, esses são os mais perfeitos, então vamos buscar a perfeição para que Deus fique satisfeito conosco, da gente entender que Ele é uma pessoa como nós, só que com diferenças, né? Nós somos almas, partículas, fragmentos de Deus. Nós temos eternidade, conhecimento e bem-aventurança pequena. Já Deus tem eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança maior. Então, nesse processo, a gente vai entendendo pouco a pouco e abrindo essas arestas
desses preconceitos, de a gente dizer, não, isso para mim é uma coisa que não existe. Não, vamos estudar. Vamos, pouco a pouco, com muito amor no coração, abrindo nossos corações, para que a gente entenda que isso é um conhecimento, uma filosofia talvez diferente, mas que a gente pode aprender muito aqui com essa filosofia, né? Então, em resposta à pergunta de Arjuna, o Senhor Supremo diz claramente que aquele que se concentra em sua forma pessoal e que o adora com fé e devoção deve ser considerado muito perfeitos em yoga. Perfeição em yoga, perfeição em união a Deus, né? Quem está nessa consciência de Deus, Krishna, desconhece atividades materiais, porque tudo que faz é para Krishna. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, em amor e devoção. Isso é Bhakti Yoga, né? O devoto puro está sempre ocupado em pensar em Deus, em cantar sobre Deus, em ofertar suas atividades materiais a Deus para que sejam purificadas. Às vezes, ele canta, às vezes ouve palestras, lê livros, em outras ocasiões cozinha e oferece sua comida para Deus, chamada de prasada na filosofia védica, ou vai ao mercado para comprar algo para Deus, para ofertar a Deus. Então, aqui na Bhagavad Gita, tem no capítulo 9, que eu já falei, verso 26, né? Tem um verso, esse verso do capítulo 9, verso 26, diz, se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti, que quer que você faça, que quer que você coma, que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a Krishna, a Deus, ao Supremo, né? Então, essa é uma forma de procurarmos praticar Bhakti Yoga e chegarmos a um serviço devocional puro para agradar principalmente a pessoa suprema, que é, na filosofia védica, chamada de Krishna, o todo atraente, o todo atrativo, porque Deus é assim. Verso 3 e 4. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, ou seja, a forma impessoal, não Deus como uma pessoa, aquilo que está além da percepção dos sentidos materiais, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta. Então, as características da forma impessoal da verdade absoluta é aquele que está além da percepção dos sentidos. Aquele que é onipenetrante, que penetra tudo, que é inconcebível, que a gente não concebe pela sabedoria humana. O imutável, aquele que nunca muda, é sempre a mesma pessoa. Fixo e imóvel, que está sempre fixo e não se move. É a concepção impessoal da verdade absoluta e não a pessoa de Deus, né? Controlando os vários sentidos e sendo equilibrados para com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos, por fim me alcançam. Então, existe essa metodologia que você pode alcançar Deus controlando seus sentidos, sendo iguais com todos, se ocupando em caridade, em ajudar as pessoas. No fim de tudo isso, de praticar tudo isso pelo modo impessoal, você termina alcançando o Supremo. Mas se você quer atalhos e você quer olhar para Deus como uma pessoa, aqui está um convite através de Bhakti Yoga, o serviço devocional a Deus. Aqueles que não adoram diretamente a divindade suprema Krishna, mas que ao tentar atingir esse mesmo objetivo utilizam um processo indireto, também terminarão alcançando a meta suprema. Então, você tem o lado impessoal e o lado pessoal. Quando a gente vai para o pessoal, a gente sente mais, a gente trabalha mais, no sentido de sentir essa paz interior, né? Eu sorrio porque eu venho praticando há quase 2 anos e eu venho vendo todos esses resultados na minha vida e por isso eu estou aqui conversando com vocês e lendo, fazendo essa leitura meditativa e tentando ajudar nessa compreensão desses versos, né? Após muitos nascimentos, o homem que possui sabedoria busca refúgio em Deus, sabendo que Deus é tudo, quando depois de muitos nascimentos, a pessoa obtém conhecimento pleno, ela vai se render ao Senhor Deus Krishna. Então, assim, alguém aproxima de Deus utilizando o método mencionado neste verso, que é controlar os sentidos, prestar serviço aos demais, ocupar-se no bem-estar de todos os seres vivos. E assim conclui que ele tem de se aproximar do Senhor Deus Krishna. Caso contrário, não há perfeição, né? Então, a perfeição é a gente lidar diretamente com Deus, se ocupar em serviço a Deus, louvar a Deus em amor, devoção e gratidão.
e estar plena de confiança que Deus está dentro de nós, do nosso coração, controlando todas as nossas andanças, porque Ele sabe de tudo, do passado, presente e futuro, né? Muitas vezes é preciso muita penitência para que alguém se renda plenamente a Deus. Então, às vezes a gente precisa de penitência para poder a gente se unir a Deus, né? Precisa de sofrer bastante para poder a gente se unir a Deus. Será possível que a gente precisa trilhar esse caminho para a gente se unir a Deus? Claro que não. Aqui na Bhagavad Gita, neste novo capítulo, capítulo 12, Serviço Devocional, nós vamos aprender como servir a Deus diretamente e conhecê-lo como uma pessoa suprema, dentro da filosofia védica, da Bhagavad Gita, dos Vedas, dos deuses, dos primeiros seres que habitaram a Terra, dessa filosofia fantástica que abre os nossos corações, de nossas mentes, para uma percepção maior, para uma expansão de consciência maior diretamente, tentando praticar serviço devocional e, ao praticar o serviço devocional, obtendo os resultados para que a gente conviva com Deus como uma pessoa. Lembre-se, Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa. Então, por que de pessoa para pessoa a gente não começar a ter esse relacionamento com Deus, com a pessoa suprema? Este é um convite aqui da Bhagavad Gita, capítulo 12, Serviço Devocional. Eu sou Ana Cláudia Chandra, gratidão, Namastê, Hare Krishna. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe sabedoria transcendental. Gratidão.